Igor Vinícius no Corinthians, Soteldo no Fluminense e Roger Guedes no futebol europeu. O mercado da bola ficou movimentado nesse final de semana e eu vou trazer aqui para vocês 3 das principais notícias que saíram nessa sexta-feira para você começar o final de semana muito bem informado. Lembrando, para você que é novo aqui, eu sou Eduardo Bellini, tô começando agora aqui nos vídeos longos, então se você gostar, se inscreve aqui no canal, deixa o like, tamo junto e bora pro vídeo. A primeira notícia que eu queria trazer para vocês é a questão do Soteldo, rapaziada. O Soteldo, que tá atualmente no Santos, fez uma boa temporada na temporada passada jogando pelo Grêmio, voltou pro Santos, a expectativa era que ele fizesse ali, né, formasse uma dupla, até um trio ali com o Neymar no Santos, mas a verdade é que isso não tá acontecendo. Realmente, o Soteldo já não é mais aquele que demonstrou um baita futebol quando chegou no Santos na sua primeira passagem, e hoje a torcida tá pé da vida com ele por lá, e ao que tudo indica, ele deve sair, e o seu destino deve ser o Rio de Janeiro. O Fluminense demonstrou interesse na contratação do Soteldo. Se liga só na notícia. Fluminense negocia a contratação do atacante Soteldo do Santos, conversas avançando nas últimas horas. O presidente Mário Bittencourt passou a manhã de hoje no CT Carlos Castilho, reunido com o departamento de futebol para tentar a contratação e fechar as negociações que estão em andamento. Soteldo foi comandado por Renato Gaúcho no Grêmio e tem apoio do treinador, ou seja, rapaziada, não foi propriamente dito um pedido do Renato Gaúcho, mas o Fluminense demonstrou o interesse e Renato Gaúcho aprovou a contratação, já que ele treinou o Soteldo lá no Grêmio na última temporada, como disse pra vocês, que fez inclusive uma boa temporada lá no Clube Gaúcho. Falando agora sobre um velho conhecido no futebol brasileiro, como todo mundo deve lembrar, Roger Guedes, rapaziada, tá na mídia aí agora, né, porque ele tá de férias lá do seu time, o Al Rayyan do Catar, e tá concedendo algumas entrevistas. E em uma dessas entrevistas, ele soltou uma aspas muito interessante, afirmando, né, que ele quer e se vê jogando no futebol europeu. Se liga só nessas aspas dele. Os clubes brasileiros sempre me procuram. Flamengo, Atlético Mineiro, agora com o Cuca, o Cruzeiro, por eu ter trabalhado com o Leonardo Jardim também. O Corinthians sempre tentou o meu retorno. E eu me vejo hoje muito na Europa. O futebol que eu tenho, o atleta que eu sou, o jeito que eu me cuido, o que eu demonstro em campo, eu me vejo sim em grandes times da Europa. Cara, já pensou o Roger Guedes jogando no futebol europeu? Vai lembrar que quando ele estava no Corinthians, ele recebeu uma ou duas propostas do futebol europeu, só que de times ali de terceiro escalão da Europa, e ele recusou, né? E acabou indo pro Catar. Olha só que contradição, mas enfim. Roger Guedes revelando que não pretende voltar pro futebol brasileiro hoje, porque ele se vê jogando na Europa. E para finalizar, rapaziada, tá aqui a notícia, talvez uma das principais notícias aí dessa sexta-feira. Corinthians sai na frente de rivais para contratar Igor Vinícius do São Paulo Futebol Clube. Essa que teria sido um pedido, esse teria sido um pedido do professor Dorival Júnior, novo técnico do Corinthians, porque trabalhou com o Igor Vinícius no São Paulo e aparentemente o São Paulo não vai ficar com o Igor Vinícius lá, e os Corinthians deve trazer ele para o Parque São Jorge. O lateral direito de Igor Vinícius deve deixar o São Paulo na janela de transferências desse meio do ano, com um contrato até o fim de 2025. O jogador não foi procurado pelo tricolor para renovar e recebeu sondagens para sair. Rapaziada, o Igor Vinícius surgiu no São Paulo, né, como uma das principais revelações do clube, né, um dos principais achados do clube. E começou muito bem, a torcida gostava dele em certo momento ali, o lateral direito que era titular absoluto em determinado momento da temporada, nos anos passados. Mas com o passar do tempo foi perdendo espaço, e com a chegada do técnico atual, Zubeldia, Igor Vinícius perdeu espaço de vez no São Paulo e hoje está fora dos planos do treinador e deve ser, portanto, negociado nessa janela do meio do ano. Afinal, ele só tem contrato até o fim de 2025 e deve ser já agora, já que não está sendo utilizado pelo Zubeldia mesmo. Zubeldia que deve ficar no São Paulo, né? Todo mundo estava especulando aí que ele deveria ter sido demitido por conta do mau início de Campeonato Brasileiro, mas ele deve ficar e quem deve sair do São Paulo, portanto, é o Igor Vinícius, que perdeu espaço com o treinador. Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco iniciaram negociações para contratar o jogador de 28 anos. O Timão, por sua vez, foi quem mais avançou nas conversas e já trata, inclusive, de valores, rapaziada. Uma informação que eu recebi é que o Vasco da Gama teria sido o único clube que o staff do Igor Vinícius teria rejeitado de prontidão, ou seja, chegaram propostas do Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco, e o único clube que o staff do Igor Vinícius não quis nem conversar teria sido o Vasco. Porém, eles avançaram e preferiram avançar também com o Corinthians, ou seja, ao que tudo indica, Igor Vinícius deve ser jogador do Corinthians já nos próximos meses, rapaziada, a pedido do novo técnico Dorival Júnior. A pergunta que fica agora é: te agrada, torcedor corintiano? Gostaria de ver o Igor Vinícius no Corinthians?
Eu acredito que ele chegaria ali, obviamente, né, pra ser reserva ou até mesmo brigar por posição com o Mateuzinho. Eu acho que hoje ele chegaria mais pra ser reserva do Mateuzinho. O Corinthians estava assim, improvisando ali o Félix Torres na posição, né? E agora busca, portanto, um reserva efetivo da lateral direita pro lugar do Mateuzinho. Fechou, rapaziada? Basicamente, as notícias são essas por hoje. Só lembrando que você ficou até agora, não se esquece, se inscreve aí, deixa o like que me ajuda demais. Demorou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!